Todos acharam? Diz assim: e disse-lhe um da multidão: mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: homem, quem me pôs a mim por juiz e repartidor entre vós? E disse-lhe: cautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a idade de um homem rico tinha produzido com abundância. E razoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei os meus maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens. E direi à minha alma: alma, tenho em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come e bebe folga. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém? Somente amém. Pode sentar, irmãos. Aqui, irmão, Jesus está falando sobre a parábola do rei insensato. Alguém chegou diante de Jesus dizendo: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: homem, quem me pôs a mim por juiz e repartidor entre vós? Amém? Então Jesus aqui, irmãos, ele está explicando essa parábola aqui sobre a preocupação de muitas pessoas, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, de estar preocupados, irmãos, muito com as coisas materiais desta vida. Infelizmente, Jesus está falando aqui, traz um alerta, principalmente para nós, como cristãos, como servos de Deus, que nós precisamos, das coisas materiais, precisamos, isso aqui é bíblico. Mas Jesus está dizendo que nós, irmãos, não podemos ficarmos apegados. Amém? Tudo nós precisamos, Precisamos ter uma boa casa, se alguém pode ter, se alguém pode ter um bom salário, se alguém pode ter coisas materiais, pode ter. Mas o que Jesus não diz é que nós não poderemos ter as coisas aqui, irmãos, conforme a palavra de Deus diz que o Senhor nos abençoa e tem nos abençoado, amém? Só que a diferença aqui é nós não nos apegarmos com as coisas materiais, com as coisas desse mundo. Porque muitos, infelizmente, estão apegados, irmãos, às coisas, à matéria, as riquezas dessa vida, as coisas materiais. E o principal que Jesus está ensinando aqui, que essas pessoas que estão se preocupando com as coisas dessa vida, com a matéria, com as coisas materiais, muitos não estão, vamos dizer aqui, se preparando para a eternidade. Muitos não estão se preparando para a eternidade. Por isso que Jesus, ele vai contar aqui, irmãos, a parábola daquele rico. Porque ele vai dizer que o rico aqui da parábola é um rico insensato. Não é isso? E muitas pessoas hoje, irmãos, vivem uma vida na sua insensatez, porque elas não acham que elas vão viver eternamente nesta vida, neste mundo aqui, que ela nasceu, e que ela vai viver eternamente. Ela vai viver eternamente desfrutando de todos os prazeres aqui desta vida. É isso que Jesus traz uma reflexão aqui quando ele fala sobre a parábola do rico insensato. Porque aquele rico, ele achava que ele ia viver toda a vida. Então ele se apegou na sua riqueza, ele se apegou nos seus bens materiais. Olha aqui, irmãos. Mas ele
versículo 15. Ele disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Aquele rico, ele era uma pessoa avarenta. O que significa avarento? Até falei que sexta-feira, que os irmãos estavam aqui, estou tratando sobre a avareza, né? Aquela pessoa que só quer para si. Né? Tudo que ela possui, ela só vê o seu bem-estar. Ela não olha a necessidade, muitas vezes, das pessoas, irmãos, que estão à sua volta. Elas não repartem com aquilo que ela tem com pessoas que estão precisando. Não fazem caridade. E isso para Deus, irmãos, vai se tornar avareza. O avarento. Por isso que Jesus está dizendo, olha só como no versículo 16, e propôs uma palavra dizendo: a herdade do homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava em si, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Ele diz: farei isso, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades. E os meus bens, quer dizer, olha aqui, ele não pensou que aquilo que estava, né, ali produzindo, o que estava sobrando, ele poderia repartir com aqueles que precisavam, com aqueles que estavam, porque sempre tem, irmãos, alguém precisando de uma ajuda, sempre tem alguém que está precisando, está passando uma necessidade, e que aquelas pessoas que Deus tem abençoado também, pode ajudar, né? Conforme a Bíblia diz, irmãos, que a caridade, Deus se agrada com um servo, uma pessoa, ele pratica a caridade. Isso aí, a Bíblia diz que cada vez mais Deus abençoa aqueles que praticam a caridade. Só que esse rico aqui, ele disse: eu vou derribar os meus celeiros, vou construir outros maiores e vou dizer para a minha alma: alma, descansa. Né? Como dizendo assim, porque tem muito, né? Eu ainda tenho muito para aproveitar nessa vida. Toda essa riqueza que eu ainda tenho muitos dias para me aproveitar essa riqueza. Guardou todo o seu bem, guardou toda a sua riqueza naquele celeiro, achando que ele iria viver eternamente nessa vida, neste mundo, para aproveitar toda aquela riqueza, tudo aqueles bens que ele tinha guardado. Mas olha só, irmãos, a palavra de Deus para ele. No versículo de hoje, e direi a Biel: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come e bebe fel. Olha agora a palavra de Deus. Mas Deus lhe disse: Deus chama essas pessoas, irmãos, que pensam dessa forma, de loucos. Olha só. Ele disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? O que tens preparado? Quer dizer, toda essa riqueza, tudo isso aí que você guardou durante a tua vida, você só... Na eternidade, quando chegar na eternidade, o que vai acontecer? Senão, para Deus, você não praticou caridade. Para Deus, você, não é isso? Não fez nada aqui para que você pudesse, na eternidade, ser recebido na eternidade por Deus. Tudo que aquele rico praticou aqui, ele praticou só olhando as coisas da terra. Ele não pensou na eternidade. Então, irmãos, hoje existem também muitas pessoas desta forma, que nós temos que entender que a nossa vida está na mão de Deus. Amém? O amanhã não nos pertence. Aleluia? Nós temos que viver uma vida aqui, mas sempre pensando o depois da eternidade. E esse rico aqui, ele achou que ele poderia viver infinitamente com seus bens, com sua riqueza, mas a Bíblia diz, Jesus vai dizer aqui a palavra de Deus: esta noite pedirão tudo que tu tens preparado, para quem será?
No versículo 21, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém? Quer dizer, o que Jesus está dizendo? O que Deus está dizendo para ele? Perdeu o tempo dele todinho nesta vida, só pensando em si. Deixou a avareza entrar no seu coração, mas na eternidade, ele foi rico só nesta terra, mas lá na eternidade, para Deus, não contou a riqueza que ele adquiriu aqui. Amém? Amém. Aleluia! Que Deus venha continuar nos abençoando esta noite, abençoando esta igreja, esta palavra. Vamos já passar para o Ministério de Louvor. Amém? Que é só uma introdução. Deus vai ter ido.